Sandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu vou falar sobre hábitos estranhos da Índia que podem mudar a sua vida. Muitas pessoas torcem o nariz para esses hábitos, mesmo aqui na Índia. Eu vejo muitas pessoas que não gostam desses hábitos que eu vou falar aqui para vocês hoje. E essas pessoas não gostam porque elas consideram esses hábitos antigos, inadequados ou hábitos antiquados. Então, antes de começar a falar sobre esses hábitos, eu vou contextualizar um pouquinho sobre a minha experiência de vida. Desde muito pequena eu sofria muito com problemas estomacais. Na minha adolescência eu passei a ter gastrite. Na minha vida adulta tive muita gastrite. Todas as vezes que eu consultava um médico, eu sempre vinha cheia de medicações. Um médico chegou a me dizer que eu teria que usá-las durante toda a minha vida. Então eu tenho um estômago relativamente sensível. Como vocês devem fazer ideia, a comida na Índia é muito condimentada. Na maioria das vezes ela é muito apimentada. Então eu tinha muito receio e muito medo de comer a comida da Índia. Porém, eu descobri duas coisas fundamentais que fizeram com que o meu problema fosse resolvido. Hoje eu não tenho mais gastrite, eu não tenho mais problema nenhum no meu estômago e eu como todos os tipos de comida condimentada, apimentada, em qualquer nível que você possa imaginar. E eu vim aqui com muito carinho para contar para vocês qual foi a razão da minha cura e compartilhar um pouco da riqueza que os hábitos e a cultura da Índia podem trazer para a vida das pessoas. Quando eu vim morar aqui na Índia, eu percebia muitas coisas diferentes do que nós estamos acostumados no Brasil. Uma coisa que eu percebia era quando as pessoas se sentavam no chão para fazer as suas refeições e elas comiam com as mãos. Elas não utilizavam os talheres. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis muito saber o porquê, o motivo pelo qual as pessoas agiam dessa forma. E todas as vezes que eu fazia essas perguntas, as pessoas me diziam que é porque era cultura, porque era assim. Mas eu nunca fiquei satisfeita com essas respostas, até porque eu já conhecia muito sobre a cultura indiana e eu conhecia também muitas coisas a respeito de como as coisas funcionam na Índia, de que tudo tem uma razão científica por trás desses hábitos das pessoas. Então eu comecei a pesquisar e eu encontrei as respostas que eu precisava. E hoje eu estou exatamente aqui trazendo essas respostas para vocês. Então eu vou falar agora sobre o primeiro hábito estranho que as pessoas geralmente quando vêm elas não gostam, e isso acontecia comigo também. Eu mesma torcia o nariz para esse tipo de hábito, que era sentar no chão para comer. Eles colocam uma espécie de esteira no chão, a gente senta, coloca o prato, as panelas, tudo na nossa frente, a gente vai se servindo e comendo no chão. Isso para algumas pessoas pode parecer primitivo, pode parecer estranho, pode até ser chocante, mas eu tive ótimas experiências com este simples hábito de sentar no chão para fazer uma refeição. Então, quando nós estamos sentados no chão, nessa posição, com as pernas cruzadas, nós temos que posicionar em frente o prato. Então, quando o prato está posicionado à frente, quais os movimentos eu vou fazer para comer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou chegar na frente, pegar o meu alimento, voltar e colocar ele na boca. Então, eu vou ter que fazer repetidas vezes esse movimento
para me alimentar. E essa ação repetida, ela vai ativando os músculos abdominais e os ácidos estomacais, eles começam a ser produzidos com esse movimento, e isso vai fazendo com que os alimentos sejam digeridos mais rapidamente. E aí é uma soma de benefícios, porque junto com esses movimentos, outra coisa é a questão da nossa postura. A gente tem que estar com a postura ereta. Então a gente tem que ter aqui, ó, consciência da nossa coluna, a coluna reta, os ombros relaxados. Isso vai fazendo que com o tempo a gente venha tendo uma melhora na nossa postura. E essa boa postura alivia dores nas costas, dores musculares, dores nas articulações. Outra coisa é a questão da flexibilidade nas pernas. Com o tempo, claro que no começo, quando eu comecei a me sentar nessa posição, eu sentia muitas dores, eu tinha cãibras, eu pensava que eu não conseguiria continuar sentando nessa posição. Mas com o tempo, o que eu fui percebendo é que a gente se torna mais flexível. E as pernas acabam ficando mais fortes também, porque além de tudo, a gente vai ter que fazer o exercício de levantar, de sentar, e isso vai fortalecendo também os nossos membros inferiores. Essa posição das pernas cruzadas vai melhorando a circulação sanguínea, acalma os nervos e libera toda a tensão aqui do nosso corpo. Quando a gente está sentado nessa posição, há menos pressão no nosso corpo e, consequentemente, no nosso coração. Isso vai fazendo com que o fluxo sanguíneo seja melhor distribuído, né? Que ele acabe sendo distribuído uniformemente pelo nosso corpo. Em outras palavras, sentar nessa posição e fazer as refeições nessa posição, além de tudo, faz bem para o coração. Existe um nome para essa posição. O nome dessa posição, a yoga, é Sukhasana. Sukha quer dizer prazer e asana quer dizer posição. Então, o nome dessa posição aqui é posição confortável, ou uma posição que traz prazer, que traz conforto. E olha, eu não sou expert, eu não sou muito boa nisso não, mas o que eu quero dizer para você é que isso trouxe inúmeros benefícios para minha vida. E eu acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar. E esse movimento que nós temos que fazer de sempre levantar e sentar para comer, o corpo fica satisfeito com mais facilidade. Além do que a mente fica muito mais relaxada e aí a gente não come demais. Ou seja, vai ajudar a emagrecer. E você percebeu que essa posição, Sukhasana, que é essa posição de ficar sentado de pernas cruzadas, é a mesma posição que as pessoas fazem quando estão meditando? Isso acontece porque essa posição alivia o estresse, aumenta o fluxo de oxigênio no sangue e aí entram os benefícios para o corpo, porque vai nos conectando às nossas emoções, ao nosso psicológico. E se nós praticamos sentar dessa forma para comer em família, isso vai fazer com que as pessoas de dentro de casa fiquem mais conectadas. E obviamente com o tempo nós teremos uma interação muito melhor com a nossa família. E não é só isso, gente, porque quando nós sentamos no chão, aqui na Índia, né, a gente acredita que quando a pessoa ela se conecta com o chão, isso acaba trazendo um pouco mais de humildade para a pessoa. As pessoas acabam se tornando um pouco mais fundamentadas,
as pessoas acabam pensando mais no que realmente importa, porque quando a gente chega ao nível do chão, a gente reconhece que nós somos pequenos e aceitamos melhor as mudanças e as correções na nossa vida. Então agora eu vou falar sobre a segunda coisa. E o que é essa segunda coisa? É a mais polêmica, que é comer com as mãos, utilizando as mãos. Gente, o que eu ouço de pessoas me dizendo: isso é muito nojento, os indianos comem com a mão, isso é nojento, como é que as pessoas usam a mão para comer? Vamos entrar então nesse assunto. Qual o principal benefício de comer com as mãos? O principal benefício e a razão pela qual eu estou aqui fazendo esse vídeo é que comer com as mãos melhora a digestão. Lembra que eu falei para vocês que na Índia tudo tem uma razão científica? Existe uma bactéria chamada flora normal ou microbiotina normal. Essa é uma bactéria boa e é uma bactéria essencial para o nosso corpo. Essa bactéria, encontrada aqui nos dedos e na palma da mão, ela protege o nosso corpo contra os micróbios. Ingerir essa bactéria boa ajuda a manter o nosso corpo saudável e, inclusive, isso melhora a digestão. E essa bactéria é uma bactéria normal, produzida pelo corpo. Para que isso faça bem para o nosso organismo, obviamente a nossa mão precisa estar muito bem limpa. Aqui bem na pontinha dos nossos dedos estão alguns nervos que são responsáveis por estimular a digestão. Esses estímulos, eles vão diretamente para o nosso cérebro. O cérebro manda imediatamente para o estômago a informação de que é hora de começar a digestão. Então o processo digestivo ele já começa a partir do momento em que nós tocamos o alimento. Por isso nós temos uma melhor digestão quando nós encostamos nos alimentos e não quando nós encostamos em um objeto, que seria um garfo, uma colher, e tocamos aquele objeto naquele alimento. Quando a gente come com as mãos, a gente acaba ficando mais consciente em relação ao gosto da comida, a textura, os aromas, fazendo com que a gente coma mais devagar. E como a gente acaba comendo mais devagar, a gente começa a perder peso naturalmente. Comer com as mãos não deixa de ser um exercício e isso também aumenta a circulação do sangue no nosso corpo. E muitas pesquisas feitas aqui na Índia provam que comer com as mãos acaba aumentando o senso de satisfação. Então, se eu estou comendo com o garfo, eu demoro para ficar satisfeito. Se eu estou comendo com as mãos, eu acabo ficando satisfeito mais rápido. Comer com as mãos pode acabar prevenindo as pessoas de terem diabetes do tipo 2. Essa diabetes do tipo 2, ela pode ser causada quando a pessoa come depressa demais. Então, quando a gente come com as mãos, obviamente a gente vai comer mais devagar e mais dificilmente a gente vai acabar desenvolvendo essa diabetes do tipo 2. E aí nessa questão de utilizar as mãos para comer, vem as regras de etiqueta na Índia. Sim, aqui na Índia existem regras de etiqueta para a gente comer com as mãos. Qual é a principal regra de etiqueta aqui para comer? A gente utiliza somente a mão direita para comer. Quando a gente tem o prato na nossa frente, a gente usa a mão esquerda para nos servir. Pegar na colher de servir, na concha, a gente usa a mão esquerda, porque a mão esquerda não vai tocar no alimento. Quem vai tocar no alimento
é a mão direita. Com a mão direita, a gente vai pegar o pãozinho. A mão direita ela pode acabar ficando molhada com um molho ou com qualquer tipo de alimento que a gente esteja consumindo. Depois a gente vai consumir o que? O arroz. Então depois do pãozinho, que a gente finalizou ali de comer o pãozinho com o molho, a gente vai comer o arroz com a lentilha, com o legume ou com seja lá o que for que a gente esteja consumindo. A gente só utiliza a mão direita. Tem até uma técnica para cortar o chapati só com a mão direita. A gente não vai encostar a mão esquerda nesse alimento. E aí muitas pessoas já sabem o porquê, não é? E outras pessoas ainda não sabem, então eu vou falar. Aqui na Índia, a mão esquerda é considerada a mão da limpeza. E qual é essa limpeza? É a limpeza que as pessoas têm que fazer no banheiro. E esse é assunto para um próximo vídeo que eu vou contar essa questão do banheiro, que a gente não usa papel higiênico aqui na Índia, a gente usa as mãos para se limpar no banheiro. E óbvio, gente, as mãos, água, sabonete, uma toalhinha para se secar. E é isso. Então aqui na Índia existe um yogi chamado Sadhguru, que eu gosto muito de ouvi-lo, as suas palestras. Uma coisa muito interessante que eu ouvi foi que, para ele, a maneira mais higiênica de se comer é comendo com as mãos. E por quê? Porque ele diz, a minha mão sou eu quem lavo. Eu tenho certeza de que eu lavo a minha mão tão bem que eu posso pegar em qualquer coisa para comer. Porque eu sei que as minhas mãos estão limpas. Agora, se alguém vai me dar uma colher, um garfo para eu comer, eu não sei se isso está limpo. Eu não sei quem foi que lavou, eu não sei aonde lavou, eu não sei com que água lavou, eu não sei em que condições esse objeto foi lavado. O que eu vou utilizar para comer? Eu vou utilizar o instrumento que Deus me deu, as minhas mãos, que estarão super limpas. Então eu vou demonstrar para vocês, não é? A posição que nós sentamos para nos comer. Claro que nós sentamos no chão, nós colocamos uma esteira no chão. Nós tradicionalmente nós comemos com o chapati. Esse chapati, como vocês viram, eu usei só a mão direita, não é? Para cortar esse chapati. E aí eu venho aqui no legume. Esse aqui é um chutney de cebola e tomate. Eu faço como se fosse uma colherinha, não é? Para eu comer esse vegetal. Então, quando eu faço isso, eu nem sujo a minha mão com o molho. Eu só, por enquanto, eu só estou com a minha mão no chapati mesmo. E aí, bom apetite para mim. Então, o chutney de alho, a gente acaba comendo dessa forma. Ensinei para vocês lá no Instagram como é que faz esse chutney de alho e amendoim. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e me segue, tá bom? Como é que a gente vai comer o arroz aqui na Índia? Aí eu pego a lentilha, coloco um pouquinho aqui, o tanto que eu quero, né? E aí eu vou misturar com o meu vegetal, o arroz, e eu faço uma espécie de garfinho na mão aqui, olha, para comer esse arroz. Então, eu vou posicionar o arroz aqui nos dedinhos e com o meu polegar eu vou empurrar esse arroz para dentro da minha boca, ó. E todo o tempo eu venho para frente, como e eu volto para trás na posição. Esse é o exercício que a gente faz o tempo todo para comer, para eu evitar, né,
do alimento cair na minha roupa, eu vou me posicionar em frente para que eu possa comer. Comi, voltei. É uma questão de prática e com o tempo a gente fica fera, não é? Eu já sou fera, meu filho brasileiro, né, o Jonathan, super fera em comer com as mãos. E aí, vai comer um pouquinho no estilo indiano aí na sua casa? E o que é que você está achando a respeito disso que eu estou falando aqui nesse vídeo? Eu quero saber a sua opinião. Então, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E curta esse vídeo se você está gostando do meu conteúdo e principalmente compartilhe com as pessoas que você gosta. Muito obrigada, fiquem com Deus e namastê!